Está no ar o Câmara Informa. Lembrando que a nossa TV Câmara ABC, nesse momento, está transmitindo a programação de Florianópolis na Assembleia Legislativa, quando acontece uma audiência pública para tratar da questão relativa às mudanças, às alterações na Previdência dos servidores. E um detalhe também é que, pelo segundo ano consecutivo, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina não fará o recesso parlamentar do mês de julho. Decisão foi anunciada pelo presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, do MDB, na sessão da última quarta-feira, dia 14, e oficializada por meio de ato da presidência, publicada no Diário da Assembleia da última quinta-feira. O ato dispõe sobre a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa entre os dias 18 e 31 de julho pela Constituição Estadual. A Assembleia entraria em recesso de atividades no domingo, ontem, dia 18, retornando no dia 1º de agosto. No entanto, em função do estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia da Covid-19, os líderes dos blocos e das bancadas partidárias e também os membros da mesa diretora concordaram pela suspensão do recesso. Os deputados também levaram em consideração a necessidade do Poder Legislativo manter-se em pleno funcionamento, exercendo suas atribuições constitucionais, além da presença de elementos que caracterizam a urgência e o relevante interesse público. Com a manutenção das atividades particulares, a Assembleia dará sequência ao cronograma de tramitação da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. Neste momento está acontecendo audiência pública para ouvir representantes do funcionalismo e também entidades do setor produtivo. E continua, começou por volta de 1h30 e continua até o presente momento. Então a TV Câmara BC está transmitindo direto de Florianópolis esta audiência pública. E para amanhã, terça-feira, também está confirmada a realização da sessão ordinária a partir das 14 horas na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Então, são algumas atividades, repetindo, a Assembleia Legislativa, então não vai ter o seu recesso de meio de ano, a exemplo que já aconteceu no ano passado. Deputados ficam em plantão exatamente para tratar, inclusive, alguns assuntos que se fizerem necessários em função da própria pandemia de coronavírus no estado de Santa Catarina. Então nós vamos agora com a programação normal de Balneário Camboriú, também trazendo as informações do nosso Câmara Informa. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Hoje é segunda-feira, 19 de julho de 2021, é exatamente véspera do feriado municipal comemorativo aos 57 anos de emancipação político-administrativa do município de Balneário Camboriú. Conosco aqui no programa o Pedro Mariano. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Câmara 101,5. Para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube no Câmara BC. E eu te lembro que você pode participar sim do Câmara Informa através do nosso WhatsApp, que é o 3263 7686. Acabei esquecendo. 3263 7686. Repito, 3263 7686. Então vamos aos destaques do programa de hoje. Câmara de Balneário Camboriú realiza sessão extraordinária nesta quarta-feira. Live BC Abraça Você será realizada terça-feira nos 57 anos de Balneário Camboriú. Amanhã, aniversário de Balneário, Parque Unipraias e Barco Pirata terão descontos especiais para moradores. Olha, em Balneário Camboriú, vacinação contra a influenza está disponível para a população em geral. Vacinação contra a Covid-19 segue somente nas unidades de saúde de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú conquista 7 medalhas em campeonato estadual de atletismo. Esses e outros destaques a partir de agora no seu Câmara Informa. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú.
A Casa do Povo é aqui. Muito bem, olha, a Câmara de Balneário Camboriú realiza a sessão extraordinária nesta quarta-feira, na próxima quarta-feira, dia 21. A reunião começa às 18 horas e 30 minutos para deliberação e votação de 2 projetos de lei do Poder Executivo. O projeto de lei ordinária 116/2021 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente até importância de R$ 8.356.000 destinados ao Fundo Municipal de Saúde para a manutenção do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso e enfrentamento da emergência de saúde pública relativa ao Covid-19. O projeto de lei ordinária 118/2021 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal de Balneário Camboriú até a importância de R$ 21.560.000, realizando as adequações orçamentárias necessárias para, segundo sua justificativa, atender despesas com a folha de pagamento e encargos sociais e previdenciários dos servidores, conforme estimativas para o exercício. A reunião poderá ser acompanhada pelo plenário vereador Walter Eilers, com ocupação limitada a 25% da capacidade total do espaço, e também pela Rádio Câmara 101,5 FM, pela TV Câmara ABC no canal 39,5 da CCSTV e também pelo Facebook, no YouTube, o site do Legislativo Municipal. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Entrevista. Muito bem, agora são 17 horas com 37 minutos, 17h37, e Live BC Abraça Você será realizada nesta terça-feira, claro, em alusão aos 57 anos de Balneário Camboriú, que será comemorado amanhã, dia 20 de julho, e conosco em linha para falar a respeito deste evento e entre outros avanços para a nossa comunidade. Ao vivo já conosco o prefeito da nossa cidade, Fabrício Oliveira. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, um prazer poder estar aí ao vivo com vocês, falar de uma data tão especial, que é o aniversário da nossa cidade, que é um momento tão bonito que nós estamos vivendo, embora não possamos fazer as comemorações como fazíamos antes, com o bolo e com demais situações, mas podemos sim sintetizar o nosso sentimento numa live e poder também comemorar o momento que nós estamos vivendo hoje. Apesar desse momento de pandemia, prefeito, Balneário Camboriú tem se despontado, ou enfim, tem se destacado, melhor falando, em alguns aspectos. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado ranqueou Balneário Camboriú como a 7ª melhor administração de todo o estado de Santa Catarina. A questão, o cumprimento das metas fiscais, o cumprimento de tudo aquilo que é prerrogativa do poder público, cuidar bem do dinheiro público, atingindo suas metas, seus objetivos, entregando serviço, é algo que nós temos também cuidado muito. No ano passado nós tivemos um prêmio da Urban System como modelo de gestão mais transparente de governança e transparência do país. E isso é um orgulho para todos nós, Perfeito. É claro que, como o senhor mesmo citou, prefeito, de que nós não teremos aquelas atividades tradicionais, nosso estamos triste, Já tem muita gente com saudade, inclusive, mas algumas atividades de forma online vão acontecer. Amanhã, inclusive, uma especial, Amanhã vamos ter uma live lá na Barra Norte, no Mole, que vai ser lá de costas para nossa enseada, no fim de tarde. A essa hora nós já estaremos fazendo a live. Então vai ser o cenário perfeito dentro da programação que é possível nós fazermos. Mas eu tenho certeza que o final do ano está chegando, nós vamos conseguir também preparar um final de ano, desde os fogos a também toda a parte de Natal e decoração, e vamos comemorar com as pessoas na medida que vai avançando as vacinas, que vai melhorando nossos quadros sanitários. Perfeito, prefeito. Quem que deve participar dessa live? Peraí que fugiu aqui a ligação, estou com as minhas meninas aqui. Aproveitando dá também. Dá para ouvir pela ligação. Aqui é assim. Daqui a pouco elas já vão falar também,
Já estou falando, né? Não, falando no microfone aqui, direto, aqui ao vivo. Se botar a Sofia aí, ela dá um jeito. A Sofia fala mesmo. Fala mesmo. Então, amanhã vão participar artistas locais, também a banda Papas da Língua vai participar os artistas aqui da nossa região, da cidade de Balneário Camboriú, e além disso, toda uma produção voltada a contar um pouquinho da nossa história e do que está acontecendo na cidade. Nós já conversamos até com os organizadores e a Rádio Câmara BC, né, para quem não puder acompanhar nas redes sociais da Prefeitura, etc. e tal, vai poder ouvir também aqui na 101,5 FM, a Rádio Câmara BC vai estar lá, né, acompanhando. Vai estar junto com a gente, né? Isso, aqui é a emissora pública, a gente tem que valorizar aquelas coisas boas, ainda mais que são músicos conhecidíssimos na cidade, que vão ser relatados algumas coisas boas que por aqui acontecem, então vai ser com certeza uma grande festa, né, prefeito? Tenho certeza absoluta, vai estar um tempo maravilhoso e vamos comemorar juntos esse momento importante para a cidade. Agora, prefeito, além dessa live que acontece amanhã a partir das 17 horas no Facebook da Prefeitura, como Elias falou, quem não puder acompanhar pelas redes sociais, pode sintonizar 101,5 que nós estaremos retransmitindo toda essa programação especial. Mas vamos falar um pouco da programação do aniversário da cidade, né, prefeito? Quais outras atrações estão previstas para acontecer durante todo o mês de julho até o final do mês de julho? Olha, nós estamos com um calendário com alguns eventos, dentro desses eventos, claro que, né, todos eles acomodados dentro da regularidade sanitária. Sim. Mas a preparação para o verão, a preparação para a primavera, a preparação, as atrações que nós estamos fazendo, vamos fazer eventos temáticos, né, nesse segundo semestre, e tudo isso vamos comemorando o aniversário da cidade aos poucos, né, com festas e eventos, na verdade, sempre muito regrados, mas simbolizando a experiência das pessoas estarem em Balneário Camboriú. E claro, durante o mês a gente vai ter outras atividades também, uma boa parte delas online, né? Mas para marcar 57 anos, né? 57 anos há motivos para comemorar e ainda não podemos nos reunir e nos abraçar, né? Mas podemos sim, sempre comemorar a felicidade de viver em Balneário Camboriú. Agora, prefeito, ali no início da conversa a gente adiantou até um dos pontos aqui da nossa entrevista, que são justamente esses fatores que estão fazendo o Balneário Camboriú se destacar ainda mais em cenário estadual e até nacional, né? Um deles é o alargamento da faixa da Praia Central, da faixa de areia da Praia Central. O outro ponto também que Balneário tem se destacado é em relação ao saneamento básico, né? Balneário Camboriú se aproxima aí 100% de toda a sua rede coletora, como a primeira cidade totalmente saneada do estado de Santa Catarina e uma das primeiras do Brasil, né, prefeito? Nós estamos entre as 100 cidades de mais de 5 mil municípios que estão perto da universalização da rede coletora de esgoto. Essa é uma conquista fundamental, porque já dá resultado na balneabilidade das nossas águas, já dá resultado também nessa projeção tão positiva. Veja que uma obra debaixo da terra, ela não aparece visivelmente, mas veja como o Balneário Camboriú colhe seus frutos, com todas essas divulgações a nível nacional positivas que estão saindo da nossa cidade. E isso é uma mídia que não tem preço, porque na verdade é um dever, além de ser um dever de casa, mas mostra o compromisso com o pulmão econômico, que é o meio ambiente, e o meio ambiente para nós é o que mantém a cidade ativa, né? A cidade conservada, a cidade com esse aspecto e com essa projeção nacional. Agora, prefeito, o que tem preocupado um pouco a comunidade é que, infelizmente, né, aí não é culpa do município, não é culpa da Secretaria de Saúde, e nem culpa do governo do estado, né? Porque depende muito da transferência que o governo federal faz exatamente para o estado, que repassa depois para os municípios, né? Nós estamos com dificuldades em abastecimento das doses necessárias e já estavam num pique muito bom, né? Já de 38, 37 para o pessoal da indústria de vacinação em Balneário Camboriú. Isso preocupa, né? Preocupa. Está chegando mais vacinas, né? Vai chegar mais, para nós que nós possamos ampliar. Nós estamos com praticamente 50% já da população vacinada, né? E esperamos avançar aí ainda mais agora nos próximos dias. Vai chegar um grande lote de vacina e eu acho que nós vamos conseguir avançar bem. Ok, então vamos amanhã, se Deus quiser, todos nós comemorarmos com muita alegria, com muito entusiasmo, 57 anos
de Emancipação Político-Administrativa de Balneário Camboriú. A live vai acontecer a partir das 5 horas da tarde. Você pode acompanhar nas redes sociais da Prefeitura, pode acompanhar também aqui na Rádio Câmara BC 101,5 FM. E, claro, né, vamos todos curtir essa nossa cidade tão bela, tão maravilhosa e, claro, esperando que logo, logo todos nós também possamos nos abraçar, né, com mais carinho, com mais atenção, com mais proximidade. E vamos lá, né, prefeito? Feliz aniversário, Balneário Camboriú. É isso aí, deixa eu ver se a Sofia dá um alôzinho para você. Opa, vamos, futura locutora, quem sabe, né? Ou pelo menos política, né? Peraí. Sofia, tá ouvindo aí, Sofia? Hein? A Sofia... Olha, só falou. Feliz aniversário, Balneário Camboriú. De novo, meu amor. Feliz aniversário, Balneário Camboriú. Não. Ah, já falou? Já falou? Já falou. Se falar de novo, tem que pagar dobrado aí, né? Não. Valeu, prefeito. Valeu, querido. Sofia. Um abraço para todos vocês. Um abraço. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Olha, daqui a pouco eu vou estar igual a Sofia. Se falar de novo, vou ter que cobrar cachê dobrado aqui, ô Elias. Pois é. Mas vamos continuar com as informações relacionadas ao aniversário de Balneário Camboriú, porque amanhã, aniversário de Balneário Camboriú, Parque Unipraias e Barco Pirata terão descontos especiais para moradores. No Unipraias, o ingresso promocional do bondinho adulto fica de R$ 58,00 por R$ 29,00. Já o Barco Pirata terá ingressos de R$ 53,00 por R$ 26,50. A promoção BC Day é válida para pessoa física, residente e domiciliada na cidade de Balneário Camboriú somente no dia 20 de julho, ou seja, essa promoção é somente para o dia de amanhã. O horário de atendimento do Parque Unipraias é das 10 da manhã até as 5h30 da tarde. O limite é de um acompanhante, ou seja, total de 2 pessoas por número de CPF e endereço cadastrado, recebendo o mesmo desconto. O acompanhante deve estar presente para a retirada do ingresso. Para mais informações, ligue 47-3404-7600. 3404-7600. Que bom, né? Vamos aproveitar. E também o próprio Aquário também está com uma promoção especial, agora por ocasião dessa semana de aniversário de Balneário Camboriú, 50-50, né? Acho que paga metade do ingresso. E tem exatamente, é isso aí, Elias. Também tem a FG Big Wheel, que também, além de presentear os nossos moradores, nossos cidadãos, nossos munícipes, eles colocaram à disposição, Elias, 1.000 ingressos a R$10. Olha. E toda essa renda será revertida para o nosso lar, que é o Lar São Vicente de Paulo, Lar de Idosos. Então, mil ingressos, R$10, R$10.000, né? Deverão ser arrecadados no evento. Quer dizer, os equipamentos turísticos de Balneário Camboriú, sendo eles inclusive particulares, mas numa época tão importante de quando o município completa 57 anos de emancipação político-administrativa, vai estar então presenteando também a nossa comunidade. Parabéns, né? O Parque Unipraias, quem mais que foi aqui? A Big Wheels, o Aquário, o Barco Pirata, todo mundo entrando nesse ritmo de aniversário de Balneário Camboriú, que todos possam se divertir bastante. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Muito bem, vamos continuando aqui com mais informações, agora falando a respeito, né, de outras situações. Vamos começar falando aqui de vacinação, porque nós vamos ter o quê? Aqui, ó, vacinação contra a influenza está disponível para a população em geral. População em geral com mais de 6 meses de idade pode se imunizar contra a influenza H1N1 de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas na unidade de saúde do centro, na rua 1500, e das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas nas demais unidades básicas de saúde. É necessário levar a carteira de vacinação e documento oficial com foto. Ao todo, 28.887 pessoas foram imunizadas com a campanha de vacinação contra a influenza H1N1 na cidade. Vacinação contra a influenza continua enquanto houver estoque de doses. Já a vacinação contra a Covid-19 segue somente nas unidades de saúde aqui de Balneário Camboriú.
A aplicação da primeira dose segue enquanto houver frascos da vacina na Unidade Básica de Saúde Central, na Rua 1500, das 8 às 17 horas, e nas demais UBSs, das 8 às 12, das 13h30 às 17 horas. O último frasco da vacina Coronavac foi usado na última sexta-feira, dia 16, e por conta disso, a vacinação contra a Covid-19 está suspensa para as lactantes, gestantes e puérperas, até a chegada de uma nova remessa de Pfizer ou Coronavac, vacinas recomendadas para este grupo pelo Ministério da Saúde. Segue a imunização nos seguintes grupos: população geral com 38 anos ou mais, profissionais da indústria com 37 anos ou mais, pessoas com comorbidades e profissionais de saúde, da educação e das forças de segurança. Então, fique atento à carteira de vacinação para conferir a aplicação da segunda dose, que também continua nas unidades de saúde. Deixa eu só registrar aqui, Elias, a participação no Facebook do engenheiro Juliano, que está participando lá, escreveu boa tarde, Elias, boa tarde, Pedro, está acompanhando aqui a nossa programação. Perfeito. E tramita na Câmara de Balneário Camboriú um projeto de lei que veda a prática do nepotismo na contratação de aluguéis de imóveis pelo Executivo e pelo Legislativo do município de Balneário Camboriú. Quem tem exatamente essas informações é o Pedro Mariano. A proposta é de autoria do vereador Cristiano, do PL. De acordo com o texto, a administração pública municipal direta, indireta, inclusive fundacional dos poderes executivo e legislativo do município de Balneário Camboriú, não poderão formalizar contrato de aluguéis de imóveis com cônjuges, companheiros ou parentes até terceiro grau do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores. Isso é uma demanda que a gente já vem lá de trás e já ocorreu em outros mandatos atrás essa discussão, né, por estar alocando imóveis a parentes de políticos. Então o que a gente veio? Protocolar a lei para garantir que nessa legislatura nossa e também nesse mandato, que não ocorre isso em Balneário nesse momento, mas a lei viria de encontro a deixar uma feitoria para a próxima legislatura e para os demais prefeitos, para que não ocorra isso. Até porque a população hoje exige grande transparência e procura muito que as políticas públicas desse tipo sejam de encontro à vontade popular. Se a proposição for aprovada, uma declaração por escrito será exigida antes da assinatura do contrato sobre a relação e grau de parentesco com as autoridades especificadas no projeto. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Pedro Mariano. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Muito bem, agora são 17 horas com 53 minutos, 17h53. Continuamos aqui com o Câmara Informa, nesta véspera de feriado municipal alusivo aos 57 anos de emancipação político-administrativa de Balneário Camboriú. E olha, tem a CPI, né, da pandemia, cria núcleos de investigação para analisar documentos durante o recesso. É o que nós vamos conferir. Diante do volume de documentos já disponíveis, a direção da CPI da pandemia decidiu criar núcleos de investigações. Os senadores vão se dividir na análise de informações relacionadas a Precisa Medicamentos, responsável pela importação da vacina indiana Covaxin, as empresas que seriam intermediárias para a compra de imunizantes, ao contrato do Ministério da Saúde com a VTC-Log, que recebe e distribui medicamentos comprados pelo governo. Também estão na mira da CPI a atuação do Instituto Força Brasil, uma ONG cujos dirigentes agendavam encontros de terceiros com secretários do Ministério da Saúde, os repasses para hospitais federais do Rio de Janeiro, a defesa do uso de cloroquina, o negacionismo do governo em relação à pandemia e a proliferação de fake news.
O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, anunciou ainda encontro com juristas para discutir a caracterização dos crimes já identificados nas investigações. Estabelecemos que entre os dias 26 e 29 deveremos ter uma reunião de senadoras, senadores e da direção da CPI com juristas para organizarmos o lastro jurídico necessário, jurídico constitucional necessário para o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, reafirmou que a oposição vai insistir em fazer acusações contra o governo sem provas. O problema é que a oposição, quanto mais olha para os documentos, mais cria narrativas acusatórias sem provas. Qual a evidência, qual a prova das acusações feitas pela oposição? É preciso ter compromisso com a verdade, apurar os fatos, demonstrar as evidências e não ficar criando factoides para tentar criar desgaste para o governo. Diante do recesso parlamentar, a CPI vai retomar os depoimentos somente no dia 3 de agosto. Da Rádio Senado, Érica Christian. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Entrevista. Muito bem, agora são 17 horas com 56 minutos e nós vamos falar de um assunto muito importante que diz respeito às famílias, né? Nós vamos conversar nesse momento com Ana Lúcia Bittencourt, que é coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Uniavan aqui de Balneário Camboriú, exatamente para entender como funciona a guarda compartilhada no processo de adoção, né? Então, doutora, tudo bem? Boa tarde. Opa, caiu a ligação, a gente já retorna aí com essa ligação para saber mais detalhes. É um assunto muito importante, né, que a gente tem que conversar aqui no programa, porque é um assunto até que é solicitado aí por diversas pessoas da nossa comunidade, né, a respeito dessas questões. Enquanto é refeita a ligação, nós vamos trazendo outras informações, inclusive tem uma informação da Imasa sobre falta de água no bairro da Barra, né? A Imasa informa que hoje poderá acontecer baixa pressão ou faltar água no bairro da Barra para conserto emergencial na rede de água da Rua Maria Manzotto, sendo necessário fechar o registro que abastece a região. A previsão de reabertura do registro é a partir das 19 horas. E outra informação também sobre o BC Trânsito, que tem novo horário de atendimento. Então, a partir desta segunda-feira, a partir de hoje, o atendimento no BC Trânsito passa a ser das 9 às 18 horas, sem fechar para o almoço. O motivo da alteração de horário é proporcionar maior tranquilidade para o munícipe realizar os seus serviços relacionados ao trânsito aqui em Balneário Camboriú. Agora a ligação já está restabelecida, faltando 2 minutos para as 18 horas, ou seja, para as 6 da tarde. Em linha conosco a Ana Bittencourt, ela que é coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Uniavan, para falar a respeito do processo da guarda compartilhada no caso da adoção. Ana, seja muito bem-vinda à nossa programação e eu já te faço essa pergunta, como funciona? Boa noite, muito obrigada pelo convite para participar, estou à disposição. Então, como funciona esse processo de guarda compartilhada no caso de adoção, Ana? Como que é teu nome? Pedro. Pedro, assim, a guarda compartilhada, tanto no processo de adoção, como em qualquer outro processo, significa que os pais juntos vão gerir a vida do filho. A regra no Brasil é de que a guarda seja compartilhada. Veja bem, só existe guarda compartilhada quando houver uma separação do casal que tem filhos. Filhos menores, filhos que ainda não conseguem gerir a própria vida, certo? Então, o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação atinente, determina modalidades de guarda. Existe a guarda unilateral e existe a guarda compartilhada. E existe a guarda alternada, que no Brasil não é praticada. Tá? Então, a guarda compartilhada é aquela em que os pais, em regra, possuem diálogo. Eles conseguem
conversar sobre a vida do filho. Eles conseguem tomar uma decisão conjunta, como, por exemplo, para que escola o filho vai, quais as despesas que são prioritárias. Se o filho precisa de um tratamento médico, eles vão juntos decidir qual é o melhor tratamento, certo? Então, nesse sentido é que se fala em guarda compartilhada. Agora, obviamente, deveria ser uma prática normal, mas assim, quando existe separação, independentemente se sejam filhos biológicos ou adotivos, né, doutora, sempre tem aquelas questões pessoais, internas do casal, que acabam prejudicando e não acontecendo, né? Como resolver essa questão? Olha, infelizmente existe um quadro que é quase majoritário no Brasil, eu diria, de pais que se separam e envolvem os filhos nas questões amorosas. Em que sentido? Os pais acabam utilizando os filhos como escudo. Então, eu não vou deixar ele ver o meu filho, eu vou impedir o contato com os avós, se não pagar a pensão, eu não vou deixar ver, e a criança acaba sofrendo com isso. Então, infelizmente, essas questões acabam, sim, interferindo na convivência da criança com os pais, seja com o pai ou seja com a mãe, né? Porque o que a gente mais vê é que o filho, ele fica morando com a mãe, normalmente, mas também tem filhos que vão morar com o pai e vão conviver com a mãe. O que acontece? Há uma separação, define-se a guarda e um domicílio base. Por a guarda ser compartilhada, não significa que a criança vai morar em duas casas e não significa que não vai haver pagamento de um valor a título de alimentos. Que o pessoal confunde muito isso. O pessoal acaba dizendo o seguinte: eu quero guarda compartilhada porque eu não quero pagar alimentos. Eu quero guarda compartilhada porque vai morar comigo um tempo com a mãe. Não. Guarda alternada, que seria essa de morar um tempo com a mãe e um tempo com o pai, não existe no Brasil. No Brasil, a regra é a guarda compartilhada. E não existe essa história de não estar pagando alimentos, não vou deixar ver. O direito à convivência é uma coisa, o direito a alimentos é outra. Agora, a senhora tocou num assunto bem interessante a respeito da pensão alimentícia. Como funciona esse processo também, doutora? Então, onde tem menores, nós dizemos, veja bem, maiores de idade, até os 24 anos, se estiverem estudando, também fazem jus à pensão alimentícia, certo? Mas nós vislumbramos um processo, né, de separação dos pais, divórcio, onde existem menores, e esses menores, eles têm necessidades que são presumidas. Ou seja, eu não preciso comprovar que uma criança necessita de comida, de roupa, de cultura, de lazer, de educação, e ela não pode trabalhar para prover isso. Então, nós dizemos que essas necessidades são necessidades presumidas. Ou seja, ambos pais devem arcar com essas despesas, tá? Não é só o pai, não é só a mãe. É claro que o pai que está com a criança no seu domicílio, ele tem um gasto já. Então, cabe ao outro que não está com a criança no seu domicílio fazer o pagamento dos alimentos. Que a gente chama de alimentos porque a lei assim convencionou, mas que é um valor que deve ser suficiente para moradia, pagamento da luz, da internet, dos alimentos, do lazer, da cultura, da educação, despesas médicas, despesas odontológicas. Tudo aquilo que diz respeito às despesas da criança deve estar incluído nesse valor que nós chamamos alimentos. E que deve atender um trinômio, que é a possibilidade de quem paga, a necessidade de quem ganha e a proporcionalidade. Perfeito. Agora, interessante aqui a pergunta, porque diz assim, a Justiça, quando definiu a parte que eu deveria pagar, diz o ouvinte, ela definiu que seria 30%, pelo que ele calculou aqui, dá mais de 30%, né? Dá 33%, eu acho, mais do valor do que ele recebe. Mas assim, só que agora quem está passando fome sou eu, porque eu tenho que pagar, deixa eu entender aqui, exatamente porque quando eu vou receber o salário, eu recebo um valor líquido e fizeram o cálculo em cima do valor bruto. Aí tem imposto de renda, tem uma opção de desconto aqui, diz o ouvinte. Como é que faz para resolver isso? Bom, veja bem.
Antes de entrar nessa questão propriamente dita, que é o advogado dessa pessoa que perguntou que vai ter que se manifestar no processo, pedindo que seja em cima dos rendimentos líquidos, um pai e uma mãe têm que saber as despesas que um filho tem, certo? Eu muitas vezes recebo pais que dizem assim, mas eu não consigo pagar 30% do salário mínimo, que hoje é R$330. E eu sou bem sincera a dizer, eu falo, precisa trabalhar mais, precisa ter 2 empregos, precisa... Por quê? Porque as necessidades da criança são presumidas. Elas são presumidas. E não tem um só pai que seja obrigado, não tem um só pai que seja obrigado a pagar essas despesas. São os 2. Então faz um apanhado de tudo que a criança gasta, divide em 2 e cada um paga metade. Mas em relação especificamente a esse caso que se manifestou aí, se o juiz determinou que seja em cima do valor líquido e se está descontando em cima do valor bruto, o próprio advogado que defendeu esse pai ou essa mãe que está nos perguntando no processo precisa se manifestar e pedir que isso seja corrigido. Certo. Doutora, em caso de daqui a pouco eu vou fazer uma outra pergunta, mas eu sempre tive essa dúvida. Em caso de separação de um casal, como funciona também o processo da escolha, se a criança ou as crianças, elas ficam com o pai ou com a mãe? Tem algum tipo de preferência? Veja bem, em regra, as crianças ficam morando com a mãe. Mas existem casos em que nós precisamos, inclusive, pedir um estudo social e uma avaliação psicológica. Existem casos muito tensos, casos de relações muito complexas, que nós precisamos pedir que seja feita uma avaliação. Né? E o juízo faz essa avaliação, o juízo faz essa análise. Mas a regra geral é de que o filho fica com a mãe, tendo ela condições de manter, né, um domicílio para a criança e tudo mais, ele fica com a mãe. Agora, é muito importante dizer o seguinte, nenhum dos pais, nem a mãe, né, no caso que nós estamos falando aqui, que está com as crianças no seu domicílio, ou o pai que seja, que muitas vezes elas vão para o domicílio do pai, não pode praticar alienação parental. Porque muitas vezes o que acontece? Pai e mãe ficam falando mal um do outro na frente do filho. Então, existem muitas condutas que são consideradas alienação parental e que podem inverter essa situação. Por exemplo, criança ficou morando com a mãe, mas a mãe impede o pai de visitar, a mãe fala que o pai é um vagabundo, a mãe fala nomes desabonadores para o pai, né? Já recebi casos assim de alienação parental muito dura lá no NPJ, e a gente pede a inversão da guarda, e essa é uma das penas para quem pratica alienação parental. Então, isso tem que ser bastante esclarecido para a sociedade. Acho que é um ponto que a gente precisa bater bastante, porque a alienação parental ela é muito recorrente e ela acaba acontecendo em muitos lares e é muito prejudicial para a criança. Regra geral, fica com a mãe ou na casa que já estão, muitas vezes o pai... vai de cada caso, sabe? Então, tem que analisar. O direito, ele é muito dinâmico. Então, a gente precisa analisar cada caso concreto. Tá? Ali no NPJ, inclusive, nós fazemos muito acordo. Nós fazemos muito mais acordos do que litígios quando tem menor. Porque a gente sempre chama a outra parte para conversar, estabelece direitinho. E embora esses processos acabem indo parar no judiciário, porque todo processo que tem menor, ele precisa, né, da participação do Ministério Público, para que ele possa ser homologado, nós fazemos muito acordo ali no NPJ. Nós trabalhamos muito com a negociação, mediação, conciliação, para resolver essas questões na base do acordo. É claro que tem muitos casos que são litígio mesmo, pai e mãe se odeiam, se matam, e aí a gente precisa pedir avaliação psicológica, estudo social, e o juiz vai lá e daí ele determina com quem vai ficar a criança. Olha, essa situação, Pedro, está sendo muito mais chamando a atenção do que eu imaginava, viu, doutora Ana Lúcia? Que bom. Porque assim, pelo que eu entendi aqui, estou tentando decifrar aqui a mensagem, mas assim, a pessoa, eu acho que a mãe não mora na cidade, né, na mesma cidade, ou seja, não mora aqui em Balneário Camboriú, e o pai vai de 15 em 15 dias para tentar ver as crianças, chega lá, ele não consegue ver
Aí, a quem ele pode apelar naquele local? Boletim de ocorrência. Fazer um boletim de ocorrência. Faz boletim de ocorrência da alienação parental, comunica o advogado se manifesta nos autos. A alienação parental precisa ser denunciada. É muito grave, as crianças não têm culpa. É claro, né? Se for necessário fazer um estudo social, realizar uma avaliação psicológica, os advogados do caso precisam se manifestar e pedir que o juiz determine isso. Agora, olhando a situação como tu estás me falando, muito grosso modo, muito por cima, eu vou para a cidade, minha ex-mulher não me deixa ver os meus filhos, boletim de ocorrência de alienação parental. Agora, doutora Ana, para a gente continuar aqui no cenário que a gente até bolou para a nossa pauta, a respeito de guarda compartilhada no processo da adoção, no caso de uma criança que ela foi adotada por um casal, infelizmente, enfim, o casal não deu certo, se separaram, pode correr o risco da criança voltar para o abrigo onde ela estava sendo acolhida antes da adoção, ou isso também depende do caso? Pode terminar, desculpa. Não, já tinha finalizado a pergunta já. Processo de adoção concluído, filho é filho. Certo. E ponto final. Ele não vai voltar para o abrigo. Ele vai voltar para o abrigo. A chance de ele voltar para o abrigo é a mesma chance de um filho biológico, dentro de uma separação, ir para um abrigo quando não tem assistência de nenhum dos pais. Senão, não vai acontecer. Ele foi adotado e as regras da separação e da guarda compartilhada e de tudo que se aplica a um processo de separação com o menor serão aplicadas nesse caso também. Olha, doutora Ana Lúcia, sinceramente, até a gente tinha uma pauta e acabamos, em função até dos ouvintes pedindo, acho que vamos ter que voltar em outra ocasião, até para ampliar, porque, olha, tem muitas dúvidas ainda, né? E esse ponto que a doutora comentou a respeito da alienação parental é um ponto extremamente importante que a gente pode voltar a conversar sim. E trabalhar Voltamos a conversar assim que vocês me chamarem. Agora, com prazer. A senhora, claro, coordena o Núcleo de Práticas Jurídicas da Uniavan. Isso. E como é que ele faz o atendimento? Aí esclarece como funciona o Núcleo de Práticas Jurídicas. Certo, deixa eu explicar um pouquinho do Núcleo de Práticas Jurídicas para vocês. O Núcleo de Práticas Jurídicas é um escritório modelo dentro da faculdade. Os nossos alunos já na 7ª fase eles vão para a prática simulada, na 8ª eles fazem prática simulada e na 9ª e na 10ª fase eles vão para um escritório de verdade. E eu, neste momento, sou a coordenadora desse escritório. E também sou a orientadora de prática, sou a professora da disciplina de prática real. Nós atendemos a comunidade, eu supervisiono os atendimentos junto com uma professora auxiliar. Nós temos mais 2 advogados no nosso quadro de funcionários, que são maravilhosos e nos auxiliam. E os nossos alunos, o desenvolvimento dessa disciplina de prática real 1 e 2, que é na 9ª e na 10ª fase, eles fazem atendimentos. Eles são os advogados, por assim dizer. Claro, não advogados porque não tem, né, ainda a carteira da ordem, mas eles atendem supervisionados por nós. Então, a comunidade liga na Uniavan, a opção 6 da nossa chamada ali é a assessoria jurídica, ela marca um horário conosco e ela vai lá na terça-feira à tarde, na sexta-feira à noite ou na quarta-feira à noite. Hoje nós atendemos a área da família, nós atendemos também a ação de medicamentos, trabalhamos de uma forma bastante integrada com o Ministério Público ali de Camboriú, que nos encaminha bastante gente. Nós atendemos a mandado de segurança para vaga em creche, retificação de registro civil e alvará judicial. Balneário e Camboriú não possuem defensoria pública institucionalizada. Então, nós, né, atuamos de forma gratuita para a população, de acordo com critérios socioeconômicos. Se me permitem, eu até posso dizer quais são os critérios aqui. Com certeza, por favor. Para ser atendido por nós, a pessoa deve ganhar até 3 salários mínimos, ela pode ter bens móveis até 50 mil e bens imóveis até 250 mil. Como que nós atestamos isso? Quando a pessoa chega, ela é atendida, é feita uma triagem, nós fazemos essas perguntas, uma série de perguntas para ela,
e nós solicitamos que ela nos traga certidões, tanto da Delegacia de Trânsito quanto dos registros de imóveis, bem como o seu comprovante de rendimentos. E aí, quando ela retorna para interpor a ação com todos os documentos, ela também traz essas negativas, para que a gente possa verificar se de fato ela se encaixa nos nossos critérios socioeconômicos e pode ser atendida pelo nosso núcleo de prática jurídica. Ao mesmo tempo que nós atendemos a população, e isso é extremamente gratificante, isso é uma parte muito importante da responsabilidade social do Uniavan, que é uma instituição que tem se destacado, e eu particularmente morro de orgulho do nosso NPJ. O nosso aluno ele tem a experiência completa e real da advocacia dentro do nosso escritório modelo. Perfeito, doutora. Só uma rapidinho aqui para terminar. Já, o pessoal ficou interessado. A pessoa disse mas eu tentar resumir o máximo que der aqui para ficar mais fácil, né? Claro, ele perdeu uma ação e, pelo que eu entendi aqui, lá naquela ação tinha o valor da causa, né? No caso de família, né? De pensão alimentícia, no caso, né? E aí ele vai, por mais o advogado que entrou com a ação, ela já recebeu do Estado, parece que no Balneário Camboriú tem a OAB por elas, acho que é que cuida desses casos, né? Também, né? E aí ele vai ter que pagar, a pergunta dele, ele vai ter que pagar os 20% daquele valor da causa para a advogada? Veja bem, o povo confunde bastante a questão do valor da causa, das custas judiciais, honorários contratuais e honorários de sucumbência, tá? Primeiro, se você entra com uma ação e a pessoa não tem recursos, você pede justiça gratuita. Então, mesmo que haja uma condenação a título de honorários de sucumbência no final, ela não precisa pagar, esses honorários ficam suspensos, né? Esse caso é um caso muito particular, que eu não consigo analisar olhando assim, só ouvindo isso, e também nós não podemos dar consulta, né? A gente tem que tirar dúvidas, a gente não pode dar consulta, isso está no nosso código de ética. Então, essa pessoa ela precisa analisar a situação particular dela. Se ela tiver justiça gratuita, ela não tem que pagar nem honorário de sucumbência, nem custas judiciais, que é um valor para mover o judiciário, não é para o advogado. Se essa pessoa não teve justiça gratuita deferida e ela perdeu, ela precisa observar qual é o valor das custas do processo, que é sobre o valor da causa de fato, e também observar se foi condenado a um valor de honorários de sucumbência. Se houver condenação a título de honorários de sucumbência, sim, ele tem que pagar um valor para a parte que ganhou, para o advogado da parte que ganhou, independente de valor de honorários contratuais. Perfeito. Que ótimo, né? O ideal é que esse ouvinte, ou os ouvintes que tiveram alguma dúvida... Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte. Se enquadrando dentro daquela questão que a doutora Ana Lúcia falou, que procure, né? Não tendo condições de um advogado, mas que procure, então, o núcleo de prática jurídica. Você pode perguntar para ele. Tem um ouvinte que está perguntando aqui no WhatsApp, é o seguinte, perguntando se pessoas solteiras podem adotar e em quais condições? Pessoas solteiras podem adotar, mas esse seria um assunto assim, bastante complexo para nós analisarmos em um outro momento, tem requisitos específicos. A gente fugiria demais da pauta aqui para falar de adoção em si. Ah, perfeito. Acho que a gente pode fazer, de repente, um outro momento aí só para falar de adoção. Que bacana. Já temos a nossa fonte, então. E a pauta, né? E a pauta também. A fonte já temos duas pautas, no caso aqui, né? Alienação parental e da adoção. E a da adoção. Então, doutora Ana Lúcia Bittencourt, olha, muito obrigado. Tivemos assim de forma muito rápida, mas muito positiva, muito esclarecedora, eu diria até uma aula, né, de direito aqui para nós, aqui para todos que nos acompanham. Chamou a atenção da comunidade e a gente fica feliz por isso, né? Espero ter sido didática. Se não for, vocês podem perguntar quantas vezes for necessário para a gente esclarecer as dúvidas aí. Sim, não, foi mais a possibilidade de participar e levar um pouquinho disso, né, da alienação parental e da guarda, que são assuntos que suscitam tantas dúvidas e que envolvem menores e que são de grande preocupação para toda a sociedade. Eu acho que está preocupando, né, o pessoal, né, pelo que eu senti aqui, poxa, nem sabia que tinha tudo isso. Eu acho que só ficou faltando nós passarmos o telefone da Uniavan. Nós sabemos que é a opção 6. Vamos repetir a opção 6, mas o telefone... Vamos lembrar aqui o telefone, doutora? O telefone da Uniavan para que se tenha acesso, né, ao NPJ, é isso? Isso. Só um minutinho, é 3363-0631 o telefone da Uniavan.
3363-0631. 0631, é isso? Opção 6. Exatamente. Opção 6, né? Isso. Doutora Ana Lúcia Bittencourt, coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Uniavan, mais uma vez, muito obrigada, e foi muito positivo, muito esclarecedora, e a gente viu que tem muitas dúvidas para a gente tirar ainda, numa próxima oportunidade, se Deus quiser, tá bom, doutora? Tá certo. Me chamem quando quiserem, eu estou à disposição. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Muito bem, vamos agora falando de auxílio emergencial, que o WhatsApp vai enviar informações aos beneficiários. Vamos conferir. Os beneficiários do auxílio emergencial vão começar a receber, de graça, informações sobre datas de depósito, de pagamento e de saque no celular. A Caixa Econômica Federal e o WhatsApp fecharam um acordo inédito no mundo para o envio de mensagens sobre o benefício. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informa que cerca de 500 milhões de mensagens deverão ser enviadas durante o pagamento das parcelas restantes do benefício. Segundo Pedro Guimarães, o uso do WhatsApp para encaminhar avisos garante o acesso à informação para aqueles beneficiários que não têm internet e, portanto, não conseguem entrar no site para tirar dúvidas e fazer consultas. O presidente da Caixa cita as informações que as mensagens de WhatsApp vão enviar. Quem tem o celular cadastrado no Caixa Tem e vai receber as informações e comunicações do auxílio. Calendário de pagamento do crédito em poupança social digital, o calendário de pagamentos do saque em dinheiro. O diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil, Dário Durigan, explica que as mensagens serão enviadas de uma conta oficial da Caixa, verificada no WhatsApp, e aproveita para pedir aos usuários que fiquem atentos para evitar cair em golpes. Ele adverte ainda que o aplicativo só envia informações sobre o auxílio. Fique muito atento a recebimento dessas mensagens de uma conta que é oficial da Caixa e não pede senha, não pede nenhum dado pessoal seu, te leva informação, te leva benefício. Bom lembrar que as mensagens serão enviadas aos clientes do auxílio emergencial com o celular cadastrado no aplicativo Caixa Tem, do WhatsApp. O usuário poderá habilitar ou desabilitar o recebimento dos avisos. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Entrevista. Muito bem, agora são 18 horas com 22 minutos, 18h22, e o Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú mantém atividades durante a pandemia. Para falar mais sobre este assunto, em linha conosco a diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFC, a Maria Olandina Machado. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nos detalhes das atividades que estão sendo, ou que estão sendo desenvolvidas, não, melhor falando, que estão sendo mantidas durante a pandemia. Mas até o dia 28, Maria Olandina, nós temos inscrições abertas para o IFC. Isso. Uhum. Nós estamos com as inscrições abertas para um curso técnico, que é para quem já tem o ensino médio, que é o curso técnico em segurança do trabalho. Esse curso, nós temos 40 vagas, é um curso noturno, totalmente gratuito, e as inscrições são feitas de forma online. Então, é importante, né, que as pessoas que estão estejam interessadas, entrem no site da instituição ou no site do ingresso. Depois eu posso passar para vocês, né, o site direitinho, para fazer essas inscrições. É um curso bastante procurado, né, um curso que tem uma abertura de mercado bastante grande, porque as empresas hoje estão bastante preocupadas com a segurança do trabalho, né? Então, esse técnico, ele trabalharia nessas empresas, nas construtoras, né, empresas, indústrias, enfim, e tem uma formação bastante interessante, com bastante abertura aí de mercado de trabalho. Perfeito. Agora, o ingresso, ele é feito através de um exame de aptidão ou... Não, o subsequente é por sorteio. Né? Os alunos se inscrevem, isso, e aí é um sorteio online que ele pode participar, pode assistir, né? E aí ele entra através desse sorteio. E essas aulas começam a partir de quando, Maria? As aulas começam a partir de 8 de setembro.
Perfeito. Agora, claro, esse é um curso novo, diria assim, que está no Instituto Federal de Camboriú, né? Instituto Federal Catarinense de Camboriú é o campus, né? Agora, e as outras atividades em que pese a pandemia, a situação toda que nós vivenciamos, continuam? Caiu a ligação, mas já vamos voltar lá, né? Vamos voltar com a diretora, né, de extensão, mesmo porque essa é uma boa informação, né? Novo curso. Nós vamos ter já também a informação do local em que você vai poder fazer a inscrição no curso técnico de segurança para o Instituto Federal Catarinense, o campus de Camboriú, e é exatamente um curso diferente, né? Porque trata da questão da segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Então, voltamos já com a Maria Olandina Machado, que é diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFC. Professora, apesar dessa pandemia toda, o UFC não parou atividades, né? Muito pelo contrário, continua, né? Muito pelo contrário, realmente. Continuamos com todas as atividades que desenvolvíamos, só na forma, a maior parte, né, na forma remota, né? Nós mantemos alguns setores que são considerados essenciais, a alimentação dos animais, né, a manutenção do plantio, e o restante a gente está em atividade remota, mas fazendo tudo que fazíamos antes, ou até mais, né? Professora Maria, o IFC ele também está seguindo essa determinação do escalonamento entre as turmas? Sim, quando a gente retornar, nós temos um plano de contingência, né, que ele prevê alguns critérios para retorno, mas os primeiros a retornarem serão aqueles que têm atividades práticas. Então, volta primeiro atividades práticas em grupos divididos. Então, a ideia, sim, é que a gente volte em grupos divididos ou, né, mais inicialmente com pequenos grupos, né, divididos nos setores em que tem atividades práticas. Agora, já tem uma previsão desse retorno no plano de contingência? O pessoal já está analisando essa situação? Sim, semanalmente a gente emite um boletim, né, porque esse plano de contingência é do Instituto Federal como um todo, né? Nós temos 16 campi espalhados pelo Estado e o Comitê de Crise, que é o que orienta, né? E tem uma equipe científica trabalhando nesse plano, da reitoria. Então, todos os campi, né, tem pessoal dentro desse comitê e atuam e todos vão iniciar, né? Estão seguindo essas orientações. Então, a gente não tem uma data, dizer, pode ser que a gente volte amanhã, pode ser que a gente volte em setembro, pode ser que a gente volte em agosto, porque tudo depende dos critérios, né, de como a pandemia está se comportando. Então, se a gente estiver com todas as UTIs cheias, a gente não tem como voltar, porque esse é um risco muito grande para todos os alunos, professores e pessoas que convivem com esses alunos e professores e servidores técnicos administrativos, né? Agora, professora, faltando 2 minutos para o final do Câmara Informa aqui, vamos voltar naquele ponto lá a respeito das inscrições que estão abertas até o dia 28. Qual o e-mail que o candidato pode enviar as informações e quais os pré-requisitos que ele tem que preencher para ter direito a essa vaga? Perfeito. Ele pode entrar no site ingresso.ifc de Instituto Federal Catarinense, ifc.edu.br. Lá ele encontra todas as informações, encontra o edital e aí ele entra no portal do candidato para se inscrever. Se ele tiver dúvidas, ele pode enviar e-mail também para o IFC, né, para o Campus Camboriú, que pode ser, eu vou dar uma sigla, tá? É CGET, CGET, que é Coordenação Geral de Ensino Técnico, .camboriú@ifc.edu.br. Mas as informações estão todas no site do ingresso, é bem fácil, tem um tutorial de como se inscrever, né, tem todas as informações certinho ali, com vídeos, né, de orientação. Ele precisa ter ensino médio já, que ele pode ter feito o ensino médio regular, né, o primeiro, segundo, terceiro ano em escolas, ele pode ter feito no EJA, o ensino médio, ele pode ter feito aquela prova do ENSEJA. Ele só tem que comprovar que concluiu o ensino médio. Perfeito. Olha, Maria Olandina Machado, diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFC, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. E nós aqui da Rádio Câmara, enquanto emissora pública, estamos sempre à disposição para qualquer informação que vocês precisam prestar para a nossa comunidade. Grande abraço.
Um abraço, muito obrigada por nos dar esse espaço para divulgar os nossos cursos. Boa noite a todos. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Tempo e temperatura. Muito bem, vamos então trazendo as informações para a área de navegação e pesca, também para o alto mar. Hoje pela manhã o mar não estava para peixe, o mar muito bravo, né? Vamos conferir então com o Nilson José. Alô, Nilson. Boa noite, Elias Silveira. Boa noite, gente amiga ligada na Rádio Câmara. Vamos conferir a previsão atualizada de navegação e pesca para essa noite de segunda e também para terça-feira, começando pela área compreendida entre Chuí a Laguna. O sistema de alta pressão mantém o tempo firme, tempo bom em alto mar. Aliás, tivemos nesse final de semana e na segunda-feira a passagem de ventos bastante intenso. Aliás, até mandei um vídeo para você, né, Elias? Hoje, muito vento intenso aí entre Chuí e a Laguna, com rajadas chegando até 80 km, mas dessa noite para amanhã dá um pouco mais acalmada aí. Ventos estarão soprando de sudoeste a sul, com rajadas de 40 a 50 km, com ondas de 2 metros a 3 metros. O mesmo deve acontecer aqui na nossa área, entre Laguna e Paranaguá, ventos também de sudoeste, rajadas de 40 a 50 km, com ondas de 2 metros, com picos entre 2,5 metros a 3 metros. É isso aí, Elias. Um grande abraço, boa noite a todos. Amanhã voltaremos com mais informações aqui na Rádio Câmara. Obrigado, Nilson José, trazendo as informações então para a área de navegação e pesca. E hoje nós temos também daqui a pouco o Vitrine. Daqui a pouquinho, Elias, tem Vitrine, tem Rafaela da Lagos chegando aí, que sempre com as últimas informações da área cultural aqui do nosso município, não só do nosso município, mas da nossa região. Então vamos conversar com ela. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Elias. Boa tarde para você que nos acompanha aqui na TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Hoje é segunda-feira, 19 de julho, e daqui a pouquinho, logo após o Câmara Informa, a gente tem Vitrine rolando. O Vitrine de hoje vai falar sobre um evento diferenciado que acontece no final do mês de julho em Balneário Camboriú, o ciclo de concertos de música de câmara. Esse evento tem patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura aqui do município e teve que ser adaptado aí por causa da pandemia, mas no final de julho ele acontece e você vai saber como participar e o que está envolvido nesse projeto com o Alberto Damian Montiel, ele que é proponente e também músico do projeto. Não perca o Vitrine, é só continuar ligadinho aqui na nossa programação. Até já! Muito bem, até daqui a pouquinho então, Rafaela da Lago, lembrando que o Vitrine, você vai acompanhar também na nossa programação da TV Câmara BC, aqui na Rádio Câmara BC e nas nossas redes oficiais. É isso? Perfeitamente, Elias. Então, Câmara Informa chegando ao fim. Para você, muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite. Amanhã, feriado em Balneário Camboriú. Vamos comemorar o aniversário da nossa cidade com prudência, com bastante cuidado. Vamos continuar usando máscara, álcool em gel, mantendo aí o distanciamento social. E vamos lembrar mais uma vez, né, Elias? Amanhã tem live no Facebook da Prefeitura de Balneário Camboriú para comemorar esses 57 anos de emancipação. E se você não está ali com o celular conectado, então liga aqui na Rádio Câmara 101,5 FM que você também vai poder acompanhar por aqui. Você acompanhou o Câmara Informa.